Fala galera, meu nome é Felipe Eli e nesse vídeo a gente vai falar sobre os diferentes tipos de plugin no WordPress. O tipo normal, o tipo must use e os drop-ins. Junto com esse vídeo está saindo também um post lá no blog, então tudo que tiver de código por aqui ou links, você pode conferir lá nesse post no blog. Antes da gente começar, deixa eu só te lembrar de assinar o canal, ativar o sininho, curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, porque isso é bem importante. Vamos começar então falando sobre o tipo mais comum de plugin, né? O tipo mais normal. É aquele arquivo PHP ou aquela pasta com arquivos PHP que você coloca dentro da pastinha WP Content/plugins. Qualquer plugin que você baixa do repositório e tal, mais normal, você vai normalmente colocar nessa pasta ou um plugin que você mesmo criar. Seja um arquivo PHP que você coloque direto nessa pasta plugins ou um diretório com outros arquivos PHP que você coloque dentro desse diretório de plugins, vai ter um desses arquivos PHP, vai ter que ter um cabeçalho, que é um comentário de PHP, com alguns determinados dados. Na documentação oficial tem a lista completa, eu vou dar uma passada rapidinho pelos itens aqui, e a maioria desses itens, eles afetam a forma como o plugin é exibido na tua lista de plugins lá dentro do WordPress. Então a gente vai ter como único parâmetro obrigatório o plugin name, que vai ser o nome do plugin ali na lista, e aí vem o plugin URI, que é a página do plugin, a descrição, que é essa frasezinha que aparece na lista, a versão, que aparece ali embaixo, o requires at least, que é a versão mínima do WordPress que o teu plugin precisa para rodar, requires PHP ou requires PHP, como você quiser chamar. A versão mínima de PHP que o plugin precisa para ser executado, author e author URI, que são o nome do autor e o link do autor. Se você não passar o link, o nome do autor vai ser só um texto. Se você passar um link, o nome do autor vai virar um link. Licença e licença URI, licença do plugin, né? E um link para licença se precisar. E aí vem três que eu quero comentar um pouquinho mais a fundo. Text domain é aquele parâmetro que a gente passa para as funções de tradução. Se você quiser lançar o teu plugin no repositório, é muito importante que o text domain seja exatamente o mesmo que o slug do teu plugin. Então, partindo dessa regra básica, mesmo que você não vá distribuir o teu plugin no repositório, eu recomendo muito que você sempre use o text domain como slug do teu plugin. Então, se o teu plugin é agência-x-plugin, o text domain vai ser agência-x-plugin. Porque isso vai facilitar na hora de traduzir e se um dia você decidir publicar algum plugin no repositório, você já está com isso no sangue, não vai precisar apanhar com isso. E aí vem esse domain path aí, que ele é usado num cenário muito específico. Ele é usado para quando o teu plugin está desabilitado e quando ele não está no repositório oficial do WordPress. Então, por exemplo, se o teu plugin está com um nome em inglês, mas ele tem um nome em português e ele está desabilitado, o WordPress vai procurar nessa pasta os arquivos de tradução para tentar ver se ele consegue traduzir o nome do teu plugin ou não. Quando o teu plugin está publicado no repositório oficial, esses arquivos de tradução ficam no outro lugar da instalação do WordPress. Então, tu não precisaria se preocupar com isso, teoricamente. Eu pretendo fazer um vídeo no canal só sobre tradução. Tem um post no blog gigante com informações sobre tradução. Então, se você está batendo cabeça por causa disso, dá um confere lá nesse post do blog. E aí vem esse parâmetro network aí, que ele está ligado com a questão de multisite do WordPress. Esse parâmetro só tem um valor possível, que é true. E se ele tiver como true e você tiver numa instalação multisite, esse plugin só pode ser instalado na rede inteira. Por exemplo, WordFence, que não dá para instalar por site, né, em cada um dos sites de uma rede multisite. Você precisa instalar na rede inteira ou não instalar. Então, eles colocam esse parâmetro, e aí se você está dentro de uma instalação multisite, você só pode instalar para valer para a rede inteira. Esses são os parâmetros oficiais, vamos dizer assim. Existem alguns tipos de plugin que criam ou precisam de parâmetros diferentes, como por exemplo o GitHub Updater. Esse plugin, GitHub Updater, ele possibilita que você use versões atualizadas a partir de repositórios do GitHub, ou GitLab, eu acho que também é compatível. Então, você coloca um parâmetro no cabeçalho do teu plugin lá no repositório do GitHub, apontando para o determinado lugar, e o GitHub Updater então fica olhando nesse endereço, e quando tem alguma atualização, ele te avisa como o WordPress avisa. É um plugin bem interessante, recomendo que vocês deem uma olhada. E agora que a gente falou de plugins normais, vamos falar um pouquinho de must-use plugins. Esses plugins eles ficam em outra pasta. Eles ficam normalmente na wp-content/mu-plugins. Esses plugins eles não podem ser desabilitados nem ativados. Eles estão sempre ativados. Então, se você, por exemplo, você está com uma instalação do WordPress e subir um arquivo para essa pasta, se a pasta não existir, você pode criar com esse nome, e aí você sobe um arquivo para essa pasta e esse plugin vai estar automaticamente ativo. E não tem como desabilitar.
Então, por exemplo, você tem uma empresa de hospedagem e quer alterar uma coisa no painel de todas as instalações do WordPress que estão hospedadas contigo. Você faz uma rotininha e toda a instalação do WordPress vai ter um arquivinho nessa pasta e aí todas elas vão ter esse plugin ativo. Existem algumas coisas sobre MU Plugins que, se você não souber, você vai acabar se batendo, e se você souber, você vai decolar logo de cara. Exemplo, nos plugins normais, a gente pode subir uma pasta e o WordPress vai olhar dentro de cada pasta. A MU Plugins, não. Ele só vai olhar arquivos PHP dentro dessa pasta e na raiz da pasta. Então, se você está criando um plugin que fica dentro de um diretório com uma estrutura mais complexa, você precisa criar um arquivo na raiz da MU Plugins, fazendo o require para esse arquivo do plugin dentro da pasta, senão não vai funcionar. Outra coisa sobre MU Plugins, eles não são atualizáveis pelo painel. Então, se você está criando um plugin desse tipo, lembre-se de que os seus clientes e seus usuários não vão poder atualizar esse plugin automaticamente. Eles vão ter que alterar o arquivo direto. Outra coisa também importante é que esses plugins eles não disparam aquelas ações de ativação e desativação. Então, às vezes tem uma criação de uma tabela no banco de dados e tal, normalmente isso fica na ativação do plugin, né? No hook de ativação dos plugins normais. Se você está usando o MU Plugin, isso não vai ser disparado. Então tenha isso em mente se o teu MU Plugin aí, teu plugin must use, precisa desse tipo de disparar esse tipo de evento. Os must use plugins, eles são incluídos no WordPress antes dos plugins normais. Então o WordPress vai incluir todos os must use plugins, depois ele vai incluir todos os plugins da rede, e aí depois ele inclui os plugins normais. Se você está precisando disparar algum evento ou pendurar alguma função tua nessa ordem de carregamento de plugins, eu vou falar agora a ordem das actions, em que as actions são disparadas de acordo com o carregamento dos tipos de plugin, né? Então a gente tem, primeiro é carregado cada um dos plugins must use, e aí a action passa o caminho do plugin como referência. Depois o WordPress dispara uma action para cada um dos plugins da rede, passando também o caminho do plugin como referência. Depois, então, que esses dois tipos de plugin foram carregados, ele dispara a action MU Plugins Loaded. Depois ele vai carregar cada um dos plugins normais, disparando a action Plugin Loaded e o nome do plugin, o arquivo do plugin, né? Depois ele vai disparar a Plugins Loaded, que aí todos os plugins de todos os tipos foram carregados. Esse hook é muito bom para quando você precisa, por exemplo, estou disparando alguma coisa com o WooCommerce, e eu preciso ter certeza que o commerce foi carregado. Esse plugin aí é um ótimo candidato para você usar para pendurar a ativação aí da tua função, da tua classe, enfim, do que você estiver fazendo. E aí depois que o WordPress carregou todos os plugins, ele vai carregar o tema e vai carregar a init com depois o WP Loaded. E aí vamos falar rapidinho de drop-ins. Eu já falei sobre esse assunto aqui no canal, na parte 2 do WordPress 5.2, quando o WordPress criou um drop-in novo, então eu expliquei o que era drop-in. Mas como o vídeo é sobre tipo de plugin, eu vou explicar de novo. Se você quiser acompanhar o vídeo lá, dá uma olhada. Aqui no Brasil, a gente chama drop-ins de plugins avançados. Esse tipo de plugin, ele tem um nome específico e eles sempre ficam na raiz da pasta WP Content. Não ficam na WP Content Plugins, eles ficam na WP Content. Você muito provavelmente já viu algum desses nomes aí em alguma instalação do WordPress. Esse Advanced Cache aí normalmente é usado para esses grandes plugins de cache, então W3 Total Cache, esses plugins criam lá esse arquivinho, então se tu tem alguma instalação com esse plugin rodando, provavelmente vai ter esse arquivo lá. Se você tem alguma coisa diferente de banco de dados, você viu esse db.php aí com certeza. E aí vamos falar algumas coisas rapidinho sobre drop-ins aqui, porque se tu um dia precisar criar um drop-in, você não vai começar do zero. Existem drop-ins que retornam uma tela, e existem drop-ins que são a extensão de alguma classe. Então, por exemplo, quando a gente está lidando com a questão de erros do PHP, que é bem recente, do WordPress 5.2, a gente tem dois drop-ins diferentes. O PHP-error é aquele que mostra a tela, que fala para o usuário que está enfrentando problemas técnicos e tal, aquela tela, né? Se você for criar esse drop-in, você vai imprimir a tela para o usuário. E aí você vai ter que também retornar o código de erro da requisição HTTP. Você pode fazer isso através da função WPDY, mas aí a gente já está entrando, né, mudando de assunto. Mas o que eu quero dizer é assim, esse drop-in, ele retorna uma tela. E normalmente o WordPress não carregou o tema até esse ponto. Então todo o teu CSS, todo o teu HTML tem que estar dentro deste drop-in. Não conte com o CSS do tema, não conte com que o WordPress carregou com nada. Tem que ser um negócio atômico, né, indivisível ali, sem contar com pedacinhos de outras coisas, porque de repente o WordPress não chegou a carregar isso. Esse é um tipo de drop-in. Existe também o outro tipo de drop-in, por exemplo, o Fatal Error Handler, que ele vai estender uma classe do WordPress e aí sim implementar determinados métodos
para mudar o funcionamento do WordPress. Ele não vai retornar uma tela, mas ele vai alterar o funcionamento do WordPress. Gente, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Se você está criando seu primeiro plugin, ou se o Must Use Plugin é a solução para o seu problema, eu espero que o conteúdo desse vídeo aqui te ajude a estudar melhor um pouco cada um desses assuntos. Não esquece de deixar o curtir aqui embaixo, de assinar o canal e ativar o sininho, e até a semana que vem. Tchau!